Urgente, meu povo! O que acaba de acontecer em Brasília está deixando o país em choque. O ministro André Mendonça tomou uma decisão firme e mandou prender agora mesmo. E agora, Lula da Silva decretou GLO às pressas. Fica comigo até o final porque a casa caiu de vez. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Nós convidamos agora a repórter do jornal Valor Econômico, Camila Zarur. Boa noite, governadores. Eu queria perguntar também sobre o consórcio. Como o governador Jorginho falou, que vai ser uma integração entre os estados, compartilhamento de informação. Esses itens fazem parte também do SUSP, né, da lei do SUSP, e é o que o governo federal tem tentado aprovar com a PEC da segurança. Os governadores foram já muito resistentes a essa proposta. Se não me engano, o governador Caiado, eu queria direcionar essa pergunta para o senhor, já falou bastante sobre isso. O que difere o consórcio da paz, da PEC da segurança e da integração dos estados que o SUSP prevê? Qual que é a diferença? Eu queria entender melhor isso. Bom, muito obrigado pelas perguntas formuladas. Em relação especificamente ao consórcio, que foi a pergunta principal também feita pelo repórter anterior, dizer que ele tem um único objetivo, que é a integração das forças dos nossos governos. Então, quando nós temos isso, cito um exemplo. Teve um ataque que é o sequestro de cidade. Então, teve um sequestro numa cidade no interior do Mato Grosso, tá? Chamado Novo Cangaço. Em 2 minutos, estava mobilizado a polícia do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Tocantins e do Pará. Então, foi feito um cerco com todas elas. Isso, então, dá o sentimento de que você tem uma operação interligada e não é a fronteira que vai limitar a ação do nosso policial. Segundo lugar, é a troca de informação. Lógico que nós trabalhamos, como por exemplo no começo do governo, me preocupei em avançar, em poder formar 1000 homens na inteligência. E a partir dali passei a ter a capacidade de antecipar o crime. Com isso nunca tivemos um assalto a banco, nunca mais tivemos um assalto a carro forte, nunca mais tivemos um sequestro, nunca mais tivemos um novo cangaço, nunca mais tivemos uma invasão de terra. Então, a tese do consórcio é exatamente fazer com que todas as nossas forças integradas, com base na inteligência e a parte operacional, possa ser utilizada para poder atender qualquer um dos governadores no momento emergencial, sem ter que perguntar, olha, precisa de mim? Não, o deslocamento já é imediato. Então isso dá uma agilidade, foi proposto também pelo nosso governador do Rio de Janeiro, e a central ficará aqui, todos nós entendemos, por um motivo só. Este assunto, ele está sendo tratado no Rio de Janeiro por um motivo principal. A DPF que foi feita transformou o Rio de Janeiro numa zona livre do crime. Então, eu tive a oportunidade de mostrar ao presidente Lula no evento dentro do Palácio do Planalto que só de Goiás tinham 47 faccionados do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, porque era exatamente naquela zona livre ali que eles viviam desfrutando como se fosse num resort de melhor qualidade de vida e mandando no crime lá no estado de Goiás. Essa situação, eu vi o levantamento só do Rio de Janeiro, só da Bahia tinham 18 que foram presos aqui. Não sei quantos foram a óbito, de Goiás foram 4 a óbito. Então, esta realidade é que fez com que todo o comando do Comando Vermelho do Brasil migrasse para o Rio de Janeiro. Então não é um assunto específico do Rio de Janeiro. Ele tem que ter também o apoio de todos nós, que sabemos que grande parte migraram para cá e daqui mandando fazer as ações nos seus estados. Em relação à PEC, isso é uma proposta fake, certo? Porque, modéstia à parte, eu sou um homem que vivi muito tempo no Congresso Nacional, conheço de regimento interno e conheço as normas que são constitucionais. Certo? Tudo aquilo que já está em lei ordinária, tá certo? O SUS já foi feito, já foi definido, essa parte não tem nenhuma limitação. O único objetivo que o governo federal quis foi um só, ou seja, tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública, que é uma determinação da Constituição de 88 que nos deu. Então ele quer transferir aquilo para a diretriz geral do Ministério da Justiça. Só isso. É intervenção direta nas polícias dos estados. E ele diz, como se ele fosse um iluminado, para saber como é o crime no Rio de Janeiro, em Goiás, no Amapá, no Rio Grande do Sul, de repente ele sabe mais do que as nossas polícias. Então, é exatamente isso que está lá no texto. Fora isso, é o que ele fala de integração. Nós não temos dificuldade na integração. Nós temos dificuldade pela ausência do governo. Isso é total. O governo, posso dizer, o meu estado, em 6 anos e meio, gastamos 17 bilhões de reais, e o fundo penitenciário e o fundo de segurança repassou a Goiás 980 milhões. Então você vê que eles são totalmente complacentes e coniventes com o crime. Eles convivem bem com o crime.
certo? Tanto é verdade, e eu quero deixar isso claro, que quando eles cobram uma situação do Rio de Janeiro, e que aqui agora acabam de soltar também uma campanha aí de 1 minuto, tá certo? Dizendo aquele momento lá, fazendo aqui menos, mais inteligência, maneira de querer atacar a operação do Rio de Janeiro. Olha, o governador da Bahia era secretário do Rui Costa. O Rui Costa é ministro da Casa Civil mais poderoso. O Lewandowski é do governo do PT. O Lula foi o mais votado na Bahia. É onde mais se mata no Brasil. Maior percentual de óbitos por 100 mil habitantes. Ali é uma verdadeira carnificina. E por que eles não implantaram este modelo no seu próprio estado? Por que eles não atuaram lá? Lá, diferente do Rio de Janeiro, porque cada bairro tem uma facção. Cada cidade no interior tem uma facção. Então, este é o processo que realmente o governador Cláudio Castro, e quero aqui cumprimentar ao secretário Vitor Santos e ao Felipe Cury e também ao coronel Menezes, porque eu fiquei orgulhoso de ver essa operação no Rio de Janeiro. Olha que eu sou uma pessoa que eu estudo segurança. Eu gosto de segurança. Quando eu falo, é aquilo que eu estimulo. Goiás, bandido não se cria. Ou muda de profissão ou muda de governo. Esse mandamento eu não. E daí o Goiás crescendo. O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Passou-se um fluxo de tudo isso aqui da bandidagem. Então, a ação feita é uma ação de uma capacidade, de uma inteligência ímpar a toda a tropa. Como é que entra em 200 mil pessoas, retira tudo isso, entrando em becos e ruelas, sob a mira de armas as mais pesadas, e consegue atravessar tudo aquilo e ir para um campo aonde não fere, não atinge, não vai a óbito nenhum civil. É inédito. Isso é inédito. Eu já cumprimentei várias vezes aqui o delegado da Polícia Civil, da Polícia Militar, do secretário de Segurança Pública. Isso é inédito no Brasil. Então, eu quero deixar claro que o que vocês fizeram aqui é uma marca que vai estimular outros governos também que não priorizaram ainda a segurança pública e que o priorizem. E deixei muito claro, dado aqui o consórcio da paz, sugestão do nosso amigo Jorginho. E o que é que nós aprendemos? Se queres a paz, prepare-te para a guerra. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Este consórcio tem esse objetivo. Se queres a paz, ali, prepare-te para a guerra. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que o governo não venha se escudar nesta PEC, porque ela só tem lei ordinária e a única coisa que ela teria de constitucional seria tirar o comando dos governadores. Então, no mais, é fake, isso aí não tem resultado prático algum, eles não comandam fronteiras, eles não são responsáveis pelas armas, e aqui eu quero fazer um elogio também ao delegado do Rio de Janeiro, que comunicou, vocês podem buscar aí, no artigo 144 da Constituição, se não me engano, inciso 2º ou 3º, é responsabilidade, sim, da Polícia Federal atuar nas áreas de contrabando, de armas, de drogas e também de lavagem de dinheiro. Então, o comunicado foi feito. Essa é a possibilidade, essa é a realidade que aconteceu. Agora, se não tem o ímpeto, a vontade de enfrentar essa bandidagem, mas teve um problema lá que tiveram óbitos. Então, quer dizer que a inteligência, eu não sei, de nenhum escritório na Faria Lima que tenha fuzil e nem drone para jogar bomba, tá certo? Como foi atingida aqui as polícias. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, isto aí, então, essas pessoas que lá vivem, elas podem morar sobre a lei do narcotráfico, do narcoterrorismo. Identifica quem vai matar, identifica quem vai esquartejar, identifica quem vai ser arrastado pelo carro no meio da rua, identifica a pessoa que vai ser torturada dentro de um tanque de gelo, identifica a mulher pobre que é assassinada ali, porque é uma decisão do governo, identifica qual é a jovem que será estuprada e nada disso acontece. Então, eles lá, eles podem viver sob o comando e a égide da facção. Quer dizer, essa é que é. Não, afinal de contas, eles estão longe, né? Então deixa lá. Agora, lá na Faria Lima, vamos fazer uma atuação como se a Faria Lima vai ter drone com bomba, vai ter fuzil .50, vai ter calibre 762. Então, gente, você vê que é uma propaganda feita que tenta desestruturar quando as forças de segurança entram para poder levar a paz às pessoas. Então, acho que esse é o ponto. Esta é a operação sua. Cláudio, mais uma vez, meus parabéns, meus cumprimentos à sua. Você reacendeu
Em muitos estados que não acreditavam na segurança pública, eu posso dizer hoje, se eu tenho 88% de aprovação, é pela segurança pública. Se eu tenho investimento em é pela segurança pública. Se eu vou ter a MotoGP, que é o maior evento, tá certo, que existe no mundo hoje, é porque o presidente do Dória disse, eu vou para Goiânia porque eu sei que lá Goiás a segurança é plena, tá certo? Então, empresas, esta é a realidade que nós temos. Segurança pública é governabilidade. Não tem segurança pública, é a baderna que está aí. Então o Brasil tem duas opções. Se você quer ter a opção do Lula Maduro, fique com eles. Se você quer ter a opção do Castro, nós e tudo mais, que queremos seriedade, queremos a lei, aí vocês fiquem conosco. Esse é o divisor de água. O divisor de água é moral. Moral. Tá certo? Quem quer cumprimento da lei e instalação da democracia, está aqui. Esta é a operação do Rio de Janeiro, que será o divisor de águas, o combate à corrupção e o combate ao narcotráfico nesse país. Então, na minha opinião, uma operação extremamente bem planejada e sucedida. Então, venho aqui para reconhecer todo esse trabalho que as forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram sem apoio do governo federal, que deveria ter tido. Parece que é um governo que insiste em não combater a criminalidade, insiste em não caracterizar essas organizações e facções criminosas como terroristas. Quem ocupa espaço é terrorista. Se um país invadir o Brasil, nós vamos ficar aqui aplaudindo, falar que não há invasão, que não é um atentado à soberania do Brasil. Essas facções hoje, nós sabemos, controlam território, colocam barricadas, incendeiam ônibus, têm armamentos privativos somente das Forças Armadas, extorquem a população. 1/3 já dos brasileiros praticamente vivem sob domínio das facções criminosas que fazem extorsão. Cobram mais por água, por energia, por internet, por gelo, por outros serviços aí. Esses que ganham dinheiro sem trabalhar, sem pagar impostos, é que deveriam ser procurados pelo governo federal. E não quem está trabalhando, quem está investindo, quem está gerando emprego. Esses é que deveriam realmente estar sendo enquadrados. O Brasil, infelizmente, me parece, virou o paraíso dos criminosos, né? E o inferno das pessoas de bem. Então, hoje, quem é de bem no Brasil é quem fica recluso em casa. O Brasil é o campeão mundial dos homicídios. É o campeão mundial das pessoas inocentes assassinadas. E temos um presidente que vai lá fora tentar negociar a paz em guerra da Ucrânia e deixa aqui 44 mil brasileiros morrendo por ano. O Brasil é o campeão mundial dos carros blindados. Será que isso não é suficiente para deixar claro o nosso problema aqui? O que me parece é que nós acostumamos com isso e passamos a encarar isso com naturalidade. E não é natural. Estou aqui hoje porque acredito nesse tipo de trabalho que o governador Cláudio Castro está conduzindo e toda a força aqui de segurança do Rio de Janeiro também. E crime organizado é ideologia. Tem música, é só procurar. Tem filme, tem estilo de moda, tem estilo de vida, o que atrai cada vez mais jovens. E falam que não há aí uma questão que caracterize essas facções como ideológicas. É um estilo hoje, principalmente em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Então é necessário nós termos uma visão mais crítica. Sabermos que segurança pública é um trabalho do Estado. Não podemos criminalizar o trabalho das forças de segurança como tem acontecido no Brasil. Ser policial hoje, ser um agente da lei, é enfrentar um pesadelo com a justiça. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ter de responder um processo. E o criminoso está aí, leve, livre e solto, atuando sem nenhuma consequência. Será que é esse o país que nós queremos que vai dar certo? Que está fazendo justiça? Tenho certeza que não. Para encerrarmos então, convido agora a repórter Daniela Amorim, do Estadão. Governadores, então ficou aqui, Daniela Amorim. Oi, foi não. Boa noite. Foi mencionado que os senhores poderiam chegar a uma conclusão hoje de pontos em comum para sugerir alteração no texto da PEC de segurança. Eu queria saber se vocês chegaram a essa conclusão, de quais os pontos que vocês levariam e se já tem alguma previsão de vocês levarem, então, para esse texto, para o relator. Olha, realmente nós apresentamos, estou dizendo, o governo de Goiás apresentou uma sugestão. Nos dê acesso ao COAF, em primeiro lugar. Nós não temos. Então, segundo, realmente o governo federal possa responder pela parte que é dele de tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Terceiro lugar, que tenhamos, pelo menos, o financiamento de todas essas acréscimos de celas nas penitenciárias. Eu quero aqui cumprimentar a Maria Rosa aqui,
na administração do sistema penitenciário. O dia que eu acabei com visita íntima de faccionados e que as operações também consulta com o advogado foram gravadas, a criminalidade em Goiás despencou, certo? Então, também que repasse aquilo que foi dado, a prerrogativa de nós, estados, podemos também avançar em crimes que são característicos nossos. Por exemplo, Goiás, as pessoas incendeiam os canaviais para dar prejuízo à usina e poder comprá-la. Bom, isso aí é uma característica do meu estado, Mato Grosso, São Paulo, não é uma característica nacional. Então, quando eu fiz que esse crime é inafiançável, caminharam para dizer da inconstitucionalidade dele. Então, dá poder aos estados para ter isso, como citou aqui o governador Cláudio Castro. Outra coisa, todo o material apreendido pelas nossas tropas, tá certo? Elas são repassadas para a Justiça Federal e eles contratam os melhores advogados e com isso é muito difícil você ter a transferência desses bens para o governo dos estados. Ou seja, se uma propriedade rural amanhã alguém plantou maconha nela, ou se o cidadão arrendou a terra, ela é expropriada, ela não recebe nada. Se o cidadão usa helicóptero, lancha, jato, o que for, tá certo? Aí entra na discussão para poder saber se... Aí ele sempre tem um táxi aéreo, sempre tem um argumento de um terceirizado para poder ficar de volta com essa aparelhagem para poder continuar o contrabando de droga. Então são várias sugestões que nós pedimos, entre elas também, que seja dada autonomia aos estados, nestes casos específicos aqui, como foram citados pelo Cláudio Castro, que nós pudéssemos legislar para que cuidássemos da economia do nosso estado. Tudo isso realmente não foi acolhido em nada, certo? Então, se é lei ordinária, ela já existe. O único assunto que tem, Cláudio, que existe do ponto de vista constitucional, a única revogação que tem é este fato. Então, não é que nós podemos aceitar que ela seja aprovada. Vamos lá. Porque se eu aceitar que ela possa ser aprovada com o texto original do Ministério, ele vai excluir a única prerrogativa que os estados têm, de definir diretrizes gerais de segurança pública. Então, aí sim, é um tiro na gestão dos nossos estados. Então eu quero, neste momento, dizer que as nossas ações, a partir de agora, elas serão, acredito eu, num primeiro momento, e desejo encaminhar na área da inteligência para que a gente possa a integrar nossas informações neste primeiro momento e, no momento em que também achar necessário, é lógico que os nossos policiais não têm a aptidão e nem o preparo que têm os policiais do Rio de Janeiro, mas são bons alunos e aprendem rapidamente, tá certo? Então, quer dizer, vocês têm um tipo aqui de geografia, de estrutura habitacional que é totalmente diferente da nossa no estado de Goiás. Mas não é por isso que nós não estaremos aqui com as nossas forças de segurança nos momentos necessários. Então fica o governador e o secretário com total liberdade. E acho que a inteligência, eu gostaria, presidente, ou governador, que Goiás pudesse participar da área da inteligência, da convergência dos dados, e até porque Goiás tem uma presença forte, porque lá eles realmente, ao ditado lá, bandido não se cria, então eles tiveram que mudar para os lugares protegidos por uma DPF, que deu aqui um conforto para eles, mas que a polícia aqui está agindo com muita competência. De acordo com o jornal Washington Post, o ditador venezuelano Nicolás Maduro pediu em carta a Putin mísseis, radares e aeronaves modernizadas após as forças americanas se concentrarem no Caribe. Além disso, Maduro também ameaçou retirar a nacionalidade de quem apoiar uma possível invasão dos Estados Unidos. Quem vai trazer aqui as atualizações para a nossa audiência, é claro, ele, o nosso queridíssimo correspondente internacional. Olha, eu preparei uma listinha aqui, vim prevenido, porque temos várias atualizações chegando do Caribe, dos Estados Unidos e da Venezuela. Então eu vou aqui trazer em ordem cronológica os acontecimentos do dia e inclusive repercutir essa publicação do Washington Post. O dia começou agitado pela manhã, Geisiane, porque o jornal Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que os Estados Unidos já identificaram os alvos a serem atingidos dentro da Venezuela, seriam bases militares operadas pelo Cartel de los Soles no tráfico de drogas. Lembrando que na Venezuela, Geisiane, segundo os Estados Unidos apontam, né, o cartel já controla as forças armadas. Então essas bases militares da Venezuela, na verdade, são bases do Cartel de los Soles, que incluem aeroportos, postos de pista e portos. Depois disso, Geisiane, nós tivemos uma matéria do jornal Miami Herald dizendo que a administração Trump já decidiu e que sim, irá atacar essas bases
do Cartel de los Soles dentro do território venezuelano. O jornal também disse que essa iniciativa tem como objetivo decapitar todo o regime venezuelano, prontos para atacar a Venezuela. Essa publicação também foi feita hoje pela revista Newsweek. E uma fonte, tá aí as imagens, perfeito, a nossa direção, como sempre, é muito rápida e colocando as imagens disponibilizadas pela revista Newsweek, e uma fonte do jornal New York Post, que tem uma fonte dentro, muito próximo da Casa Branca, declarou que, eu separei aqui, os dias de Maduro podem estar contados, próximos do fim. A declaração é a seguinte, abre aspas, Maduro está acabando e uma Venezuela livre e próspera está surgindo. Em poucos dias, Maduro existirá apenas no passado e no julgamento da história. Geisiane, não termina por aí as atualizações, tá? A deputada, congressista pelo estado da Flórida, Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, aproximadamente 1 hora atrás, publicou em sua rede social X o seguinte: Maduro queria um Natal antecipado, mas o Halloween sempre vem primeiro. Em uma alusão aí, né, o regime venezuelano antecipou o Natal em quase 3 meses. Agora a Maria Elvira Salazar, então, fez essa publicação dizendo que o Natal Maduro queria um Natal antecipado, mas o Halloween sempre vem primeiro. A Maria Elvira Salazar é uma das congressistas mais empenhadas ali nas questões da América Latina. Ela ficou conhecida no Brasil, principalmente depois que segurou a foto do ministro Alexandre de Moraes em uma sessão lá nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida no Brasil depois desta fotografia. Então, aí a gente tem essa matéria que você trouxe do jornal Washington Post, que declara praticamente que Maduro está implorando por ajuda da Rússia e da China. Mas diante desse contexto, dessas atualizações que a gente trouxe aqui, Geisiane, qualquer ajuda que a Rússia agora ou a China é tarde demais. Bom, vamos lá então, Ivan Kleber, vou trazer aqui para o nosso debate os nossos queridos comentaristas Jorge e Serrão. Olha só, Serrão, você que abriu aí o jornal falando sobre o Halloween, a Maria Elvira Salazar também deu a pitadinha dela ali sobre o Halloween. Estamos reverberando aqui esse ataque aí que pode acontecer dos Estados Unidos em relação à ditadura da Venezuela. Nicolás Maduro, ditador, portanto, prestes a cair aí depois de anos e anos no poder. Sua pergunta ao nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Ela mandou bem, né, Ivan Kleber? Na Venezuela, todo dia é dia das bruxas. Agora, quem tem bancado uma bruxa malvada é a ONU. E a ONU agora está querendo criminalizar os Estados Unidos da América. No Rio de Janeiro, estamos vendo aí um movimento aqui do Ministério da Justiça, de determinadas autoridades, políticos de esquerda, de tentarem criminalizar o governador do Rio, alegando que ele ordenou uma chacina, né, contra os narcotraficantes do Rio de Janeiro. E a ONU vem com exatamente o mesmo argumento contra os Estados Unidos da América, alegando que os ataques aos barcos foram mortes de inocentes sem julgamento, sem defesa, sem direito ao pleno direito de defesa. É a narrativa internacional, então, não é um fato isolado, né? Os esquerdistas ideológicos na ONU, que não aceitam suavizar o terrorismo, jogam baixo em qualquer lugar do planeta, né? Olá, Serrão, que sexta-feira, não é? Agora a ONU, então, faz essa defesa do regime de Nicolás Maduro. Abre aspas aqui para o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, e nós vamos fazer uma conexão com o Brasil. Tá, Serrão? Ele declarou o seguinte, em referência aos ataques que os Estados Unidos vêm fazendo aí nas narcolanchas no Caribe. Esses ataques e seu custo humano crescente são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem pôr fim a eles. De modo geral, a ONU acusou os Estados Unidos de violar o direito internacional com ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico. Agora, qual é a curiosidade e a conexão com o Brasil, Serrão? O Volker Turk é a mesma pessoa lá da ONU que condenou a ação, ou melhor dizendo, que estava horrorizado, né? O escritório dele diz que estava horrorizado com a operação policial realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 28. Nesse sentido, a gente vê uma conexão direta com a ação dos Estados Unidos no Caribe e a ação do governador Cláudio Castro no estado do Rio de Janeiro, lá na cidade, melhor dizendo, do Rio de Janeiro. A mesma pessoa, Serrão, que reclamou de um, reclamou de outro agora.
me parece que o Volker Turk está muito preocupado em defender o status quo das coisas. Ele não faz uma referência, por exemplo, a números que o governo americano apresentou, principalmente o presidente Trump vem dizendo isso, que a cada embarcação desta, que é interceptada pelas forças americanas, vidas nos Estados Unidos são salvas. Os números indicam que aproximadamente 100 mil pessoas morrem por ano em virtude, não é, do uso das drogas, enfim, desse contrabando. O que o presidente Trump está fazendo é cumprir uma... que não faz uma declaração sequer. Geisiane, eu devolvo para você. Carol Esponza, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, a gente tem uma segunda Maria aí, a Maria Corina, né, que é quem faz articulação com os Estados Unidos em relação à Venezuela, dando uma declaração sobre a proposta desastrosa do Lula, né, naquela reunião que a gente estava esperando que finalmente fossem tratadas, né, seriamente as tarifas, né, não apenas um palco político ali que o nosso presidente cavou, e ele foi lá com essa proposta patética de fazer uma mediação com a Venezuela, como se a gente estivesse ainda na fase de mediação. Como é que isso foi visto? Como é que o Lula foi visto no cenário internacional diante dessa cena? Olá, Carol, sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. Olha, péssimo. Agora não podemos esquecer, quando a Maria Corina Machado fala, ela fala na qualidade de Prêmio Nobel da Paz. É assim que, né, a Maria Corina Machado se refere. Então, realmente foi um desastre. Do ponto de vista de quem faz cobertura e análise geopolítica, não dá para entender qual era a intenção do Lula. Os Estados Unidos jamais iriam permitir uma mediação do Lula nessa questão. A Maria Corina Machado ainda lembrou que o Lula foi sequer capaz de manter a segurança da embaixada do Brasil na Venezuela, né? Teve aquele episódio lá atrás. Então, a Maria Corina Machado acaba dando aí essa mensagem direta para o Lula, coloca ele completamente de fora das negociações. Ela tem sido a grande líder da oposição, lembrando que se Nicolás Maduro cair e o resultado eleitoral da eleição de julho do ano passado for devidamente respeitado, é Edmundo González Urrutia que assume o poder na Venezuela, e não Maria Corina Machado, mas ela é o símbolo, né, da oposição lá na Venezuela. E olha só, temos uma informação aqui, o Geisiane e a audiência, e Carol, que a oposição lá na Venezuela está um pouco dividida, isso porque o Capriles, acho que o pessoal vai lembrar dele aí, lá atrás, uns 10 anos atrás, ele era o grande representante da oposição, ele sugeriu que os Estados Unidos não deveriam atacar a Venezuela e que a opção do diálogo seria a melhor opção, as negociações na mesa. Vale lembrar que o Capriles que isso já foi tentado várias vezes e não teve jeito, o Nicolás Maduro ainda está lá no poder na Venezuela, mas, segundo essa fonte do New York Post, aparentemente os dias de Nicolás Maduro no poder estão contados e a Maria Corina Machado, tanto ao Capriles quanto ao Lula, deu a resposta que tinha que dar e agora é confiar na administração Trump. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o projeto de lei antifacção que o Lula mandou para o Congresso hoje. É um projeto bunda, não tem nada demais nesse projeto. É só o Lula desesperado tentando ganhar sair dessa situação que ele está agora de ter sido jogado para trás com essa ação do Cláudio Castro, né? A verdade é que a mega operação no Rio de Janeiro mudou a agenda política no Brasil, é o que avalia o PT. Além disso, o Lula ainda está sofrendo muito por conta da associação dele de traficante com vítima, que ele falou lá na Malásia, lembra? Então, ou seja, a situação do Lula está complicada. E vamos falar aqui sobre as outras estratégias que eles estão fazendo aqui. Gleisi está dizendo que a oposição quer a intervenção do Trump, está pedindo a intervenção do Trump. O Haddad falou que se não chegar no CEO das facções, o dinheiro vai voltar a abastecer o crime organizado, que absolutamente não faz sentido nenhum, né? O dinheiro, ele não vai de cima para baixo numa organização criminosa, ele vai de baixo para cima, né? Os traficantes vendem lá no varejo e isso sobe esse dinheiro, né? Não tem lógica nenhuma que ele está falando aqui, mas enfim. Vamos falar sobre essas estratégias da esquerda aqui e o problema que eles têm politicamente com isso, tá? Essa notícia foi sugerida por Bop, líder do Brasileirão, com 64 pontos, o comunismo só deu certo no swing e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Lula tá defendendo celeridade para que o PL antifacção seja enviado ao Congresso, já foi enviado ao Congresso,
é nada. Ele aumenta a pena para quem é a facção criminosa, não sei o que lá, e cria o crime de organização criminosa privilegiada, ou, desculpa, organização criminosa agravada e outras coisas mais, né? Então, ou seja, é uma coisa que não faz diferença nenhuma, como eu já falei para vocês, esse negócio de aumentar a pena de crime, isso não dá efeito nenhum no final das contas, né? É lógico, o Lula continua insistindo também na questão da PEC da centralização das polícias, dele controlar as polícias, tudo, mas isso não vai passar no Congresso. O Congresso já falou que vai aprovar a PEC da segurança pública, né? Porque ficar sem aprovar a PEC seria ruim, mas o que eles vão fazer, eles vão tirar essa parte de centralizar as polícias todas no governo federal, não vai ter isso, mas a parte de integração de polícias e coisa e tal vai ser aprovada na PEC, né? Então, é isso daí, o Lula não sabe o que fazer. Aí, os argumentos do pessoal tá aqui, ó. O fato é, a mega operação mudou a agenda política do Brasil, não tem jeito, vai se falar muito nisso daí, em termos de notícias hoje, girou em torno disso, teve algumas outras poucas notícias aí, mas a verdade é que tá todo mundo falando disso ainda, né? E aqui, ó, a Glaze veio com essa ideia de que não, que eles estão fazendo um incentivo da direita à intervenção de Trump porque o pessoal não é soberania, não quer soberania. Eu acho ótimo que a Glaze continue com essa narrativa, porque o que acontece nesse caso aqui, né? Lembra? Hoje tem uma parte da população brasileira que está meio brigada com Trump porque acha que as tarifas foi uma coisa injusta com o Brasil. Mas eu tenho certeza que mesmo essas pessoas, se o Trump vier aqui para matar traficante, para acabar com o tráfico de drogas, para acabar com bandidagem, elas vão aplaudir o Trump, cara. O pessoal do Lula não tá entendendo qual que é a lógica dessa história, né? A população, principalmente a população mais pobre do Brasil, é muito contra esse negócio de bandido e coisa e tal. As pesquisas são amplas, né? Então a Glaze está jogando essa aqui, eu acho ótimo, vai reabilitar o Trump aqui para muita gente aqui no Brasil, né? O Haddad foi outro que falou besteira aqui, ó. Se não chegar no CEO das facções, o dinheiro vai voltar a abastecer o crime organizado. O Haddad, a questão toda é a seguinte, meu amigo, o CEO da facção, ele ganha dinheiro justamente com o pessoal da rua vendendo as coisas. Se o pessoal da rua não consegue vender as coisas, eles não ganham dinheiro. Então não tem esse negócio não de CEO. É verdade, os chefões têm que ser presos, né? O problema é que os chefões já estão presos. Se você pegar o chefão do Comando Vermelho, o Marcinho VP, tá na cadeia, já tá lá, cumprindo pena lá. Todos eles estão, Fernandinho Beiramar, todo mundo, chefe de facções, todos estão na cadeia. Eles até preferem assim, porque eles ficam mais seguros lá dentro da cadeia, continuam mandando do mesmo jeito e ficam mais seguros, né? Essa ilusão de que o que ele quer insinuar aqui é que, na verdade, tem outras pessoas ainda mais ricas que estão do lado de fora. E, pô, não tem, pô. Se tivesse, o Marcinho VP já tinha entregue para sair da cadeia, já tinha entregue para vazar disso daqui. Não, quem tem é aquilo ali mesmo. É verdade que eles contratam pessoas dentro da Faria Lima, dentro de empresas financeiras no Brasil, para lavar dinheiro, para fazer aquele monte de coisa. Isso é verdade. Mas isso não adianta, ou seja, você pode acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e vão fazer outro esquema de lavagem de dinheiro. Não estou dizendo que não deva ser feito o ataque a esse esquema de lavagem de dinheiro. É lógico que tem que fazer, né? Mas isso não vai mudar também o tráfico. O tráfico é onde gera o dinheiro surge ali, né? Então é fundamental fazer operações como essa operação que foi feita aqui no Rio de Janeiro, né? Aí o Genuíno já está dizendo aqui que o consórcio não é consórcio da paz, é consórcio da morte. Eles sentiram, viu? Sentiram, perceberam que a ideia do consórcio da paz é uma ideia positiva, vai ajudar a oposição, vai ajudar Bolsonaro ano que vem. Então o pessoal tá chateadíssimo com esse negócio aqui, ó. Matança no Rio é estratégia da direita para tentar derrotar Lula. Não, Matança no Rio é a estratégia da direita para mostrar o descalabro que está a segurança aqui no governo Lula, né? O governo Lula deixou as facções correrem soltas, é lógico, né? Durante muito tempo foi proibido até fazer ações nos morros aqui do Rio por conta do STF. Então é isso daí. A culpa é do Lula dessa história toda. É a esquerda no poder que gera esse aumento de criminalidade, né? Agora, com essa ação diminuiu um pouco. Resolveu o problema? É lógico que não. Agora, isso aqui foi uma estratégia da direita para ganhar um ponto de fala político, né? Para ganhar um argumento político? É lógico que foi, evidentemente que foi. E foi muito bem estruturado, muito bem posicionado, porque logo antes da COP, o Lula planejava usar a COP para se mostrar como, né, o estadista, né, focado em energia verde, não sei o que lá e coisa e tal, e não vai ter mais isso, porque vai estar todo mundo falando da chacina aqui no Rio de Janeiro, mesmo na COP lá, na COP30, vai estar todo mundo falando nisso, ou seja, roubou do Lula esse ponto político que ele pretendia dar, né? Além disso, ele estava tentando forçar uma barra também de que tinha sucesso na negociação com o Trump, e não vai acontecer, ou seja, ferrou o Lula completamente nessa parada, né? Enfim, é muito engraçado, mas eu acho lindo que a esquerda fique falando isso, que a estratégia da direita, a direita que está fazendo isso, eu não sei o que. Eu acho ótimo que a esquerda fale isso. Fala mais.
Fala mais porque é exatamente o que vai ajudar a gente, né? Aqui, ó. Operação no Rio foi massacre deliberado com objetivo político, foi chacina e não sei o que lá, não é possível. Hoje teve uma coletiva de imprensa da Polícia Civil aqui do Rio falando que já identificaram 99 dos corpos e 78 deles têm antecedentes criminais extensos e 40 e tantos tinham já mandados de prisão em aberto, né? E aí já viu o pessoal falando, o quê? Então só tinha 78 que eram criminosos? Então os outros não eram criminosos e coisa e tal? E não é assim, eu já expliquei para vocês que não quer dizer isso, né? Ou seja, os outros eram criminosos que não tinham sido pegos ainda, não tem ficha criminal ainda, mas estavam lutando lá dentro. Inclusive, aí eles falam assim, não, mas esses então não poderia ter matado porque eles não têm antecedente criminal. Não, não é assim. Porque mesmo quem tem antecedente criminal, você não pode matar, simplesmente, por ter antecedente criminal. Ninguém morre por ter antecedente criminal. Ninguém morre por ter mandado de prisão contra ele, né? Se a pessoa tem um mandado de prisão, ela deve ser presa. Se a pessoa tem uma ficha corrida muito grande, ela deve ser, no máximo, detida para averiguação, para ver ali se tem alguma informação nova e pronto. Não é para matar a pessoa, né? Não existe isso de crime de morte porque tem mandato em aberto, ou porque tem mandado em aberto, ou porque tem ficha criminal, né? A questão toda, as pessoas morreram, não foi por causa disso, elas morreram porque elas enfrentaram a polícia, porque elas deram um tiro na polícia, a polícia retrucou e acabou eliminando esse pessoal, né? Então, ou seja, essa ideia de que, não, foi só podia matar, teve alguns inocentes nessa história, não teve inocente nenhum. Esses outros que não tinham caso, não tinham ainda ficha criminal, caem no mesmo caso daquela moça, né, a tia do garoto ali, que falou, não, porque meu sobrinho não tinha ficha criminal, não tinha nada. Não, peraí, não tinha ficha criminal não quer dizer que ele não fosse criminoso. Ele ainda não tinha sido pego pela polícia, ainda não tinha ficha criminal porque não foi pego ainda, né? E, de novo, mesmo que ele tivesse ficha criminal, isso, por si só, não é justificativa para matar ele. Agora, se ele puxou um fuzil e tentou enfrentar a polícia, aí, meu amigo, aí um abraço. Aí é legítima defesa. Não tem o que fazer, né? E foi isso que aconteceu, segundo o relato das PMs, né? Então tá aqui, ó, a direita aplaudindo o Cláudio Castro e apostando no marketing da matança para 2026. O pessoal da esquerda tá uma arara, meu amigo. Eles estão fodidos, estão todo mundo desesperado, né? E batendo cabeça, porque nem sabe o que vai. Cada um fala uma coisa, né? Então o Lula querendo os PL. O Lula não criticou nada, não criticou. Ele sabe que se ele criticar, ele se ferra. Então ele não criticou nada. Aí a Glaze falando aqui que não, porque a Trump e não sei o que lá, e o Haddad, e cada um fala uma coisa, e ninguém fala nada, ninguém entende nada. No final das contas, tá esse bate-cabeça enorme ali, né? Aqui, ó. Todos que apoiam a chacina são fascistas, pronto, já chegou no chamar de fascista. Se você entende que um traficante que tentou trocar tiro com a polícia e morreu, isso foi uma morte justa, você é fascista, fascismo, lógico, né? Eu vou te falar um negócio, esse pessoal, cara, é uma tristeza. Agora, o mais engraçado é essa matéria aqui, né? Que olha só, esquerda com economia, direita com segurança, eleição de 2026 está desenhada. E eu vou te falar para vocês porque eu acho isso aqui lindo de morrer, porque a verdade é a seguinte, eles estão achando que o Lula vai ter economia? Onde é que eles tiraram a ideia que a economia tá boa pro Lula? Que negócio é? Onde é que eles tiraram essa lorota aqui? Meu amigo, se prepara, cara. Daqui pra frente é só ladeira abaixo. A inflação vai comer solta com o Lula jogando dinheiro, como tá jogando aí no mercado do jeito que ele tá fazendo. Esses déficits atrás de déficit que o Lula tá fazendo aí. Ele vai ferrar com a economia até o final do ano que vem. Pode ter certeza disso. Então, esse negócio de a esquerda com a economia, a direita com a segurança. Vai ser ótimo, porque a direita vai ter a segurança, o que é uma pauta muito importante. De fato, o povo brasileiro clama por mais segurança pública, e a esquerda não vai ter nada, porque a economia, meu amigo, pode ter certeza que vai estar na merda ano que vem. Já está na merda agora, né? O pessoal ainda está iludido com essa história aí desse leve alívio que teve na inflação, mas pode ter certeza, com o Lula jogando dinheiro pelo ladrão como está fazendo, a situação ano que vem vai ficar terrível. E aí vai chegar a eleição, o Lula não vai ter nenhuma coisa nem outra. Do jeito que a coisa está pintando, meu amigo, do jeito que está aqui, o Lula não chega nem no segundo turno. Vai ser segundo turno entre, sei lá, a Michele Bolsonaro e o Tarcísio. Aí pode escolher. Ou então, se o Bolsonaro concorrer, o Bolsonaro ganha fácil, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Outra coisa que o pessoal tem falado muito também é isso, né? Não, porque finalmente a direita conseguiu alguma coisa sem Bolsonaro, pós-Bolsonaro. Esquece, meu amigo, isso aí não tem. Não vai ter pós-Bolsonaro nenhum. Bolsonaro continua sendo o grande símbolo desse negócio todo, até porque ele é totalmente a favor disso daqui. Ele é um cara que incorpora bem essa questão da segurança pública. André Mendonça manda transferir o careca do INSS para Papuda.
E Lula decide decretar GLO em Belém para garantir a segurança da COP. O presidente Lula da Silva decretou hoje uma realização de uma operação da garantia da lei e da ordem, a GLO, em Belém, durante a COP30. O evento climático das Nações Unidas está marcado para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro. Segundo apurou a coluna, o decreto da GLO foi publicado hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Decretar a GLO é prerrogativa exclusiva do presidente da República e permite que as Forças Armadas atuem na área de segurança pública. A operação foi pedida pelo governador do Pará, Helder Barbalho, mas Lula é reticente em relação a esse tipo de medida. De acordo com o Ministério da Defesa, as GLOs ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações de perturbação da ordem. Até o momento, 132 países estão confirmados como participantes da COP30 e vários deles enviarão seus chefes de Estado. O evento é o principal fórum internacional para discussão sobre as mudanças climáticas. Atualmente, há um efetivo das 3 forças mobilizado em Belém para a Operação Atlas, realizado ao longo de outubro. Ao todo, o exercício envolve 10 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, segundo o Ministério da Defesa. O planejamento da Atlas, feito em 2024, foi pensado para a região norte, conta com a realização da COP30 em Belém. Caso haja decretação por parte do presidente da República da garantia da lei e da ordem, a GLO, por ocasião da COP30, parte desses militares e dos equipamentos está em condições imediatas de atender ao evento, disse o Ministério da Defesa em nota à coluna.